Glórias a Deus. A conferência foi demais, né? Cara, foi uma bênção. Foram dias de profundo derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quem acompanhou aqui online? Cara, vocês que não viram, entra no YouTube do Bola de Neve, todas as palavras estão disponíveis lá. Se você fala em inglês, tem lá em inglês para você. Se você fala em espanhol, tem em espanhol. Ou seja, não tem desculpa, é só ir lá e assistir e ser abençoado, certo? Dias de presença de Deus. Também foram dias de tratamento de Deus, né, sobre as nossas vidas. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Cara, estava lá eu e a minha esposa, né, as crianças não estavam. Nós deixamos as crianças na casa da minha sogra. E eles estão lá ainda, então estão sendo, depois que a gente voltou da conferência, estão sendo dias de festa lá em casa. A gente tem dormido, tem sido muito bom. As crianças continuam lá em São Paulo. Então estava lá eu e Carol na conferência. A Carol, os cultos da conferência é tarde e noite, e durante a semana, final de semana, o dia inteiro. E a gente estava lá, o pessoal, estava todo mundo reunido, estava lá umas 30 pessoas ali. E todo mundo assim, vamos sair, vamos comer, né? E eu assim, eu estou sem filho, vamos com a galera. E a Carol, eu não vou não, eu quero ficar aqui. Eu falei, então eu vou e você fica aí. Certo? Dispensando a minha esposa, falei, vou sair com a galera agora. Vou comer um lanche, onde vamos? Vamos na padaria, não sei o quê. Aí na saída ali eu dou uma perdidinha do povo, muita gente assim, o povo sumiu, né? Aí eu pergunto, onde vocês estão? Já estamos aqui na padaria. Falei, pronto, vou chegar lá nessa padaria lá. Cheguei na padaria, simplesmente uma fila de umas 40 pessoas para entrar na padaria. Eu falei, meu Deus, como é que eu entro agora, né? Vou ficar esperando? Não precisa ficar, a gente vai mandar alguém. Aí eu fui lá, fiquei do lado do porteiro da padaria ali, que não deixava ninguém passar. Fiquei do lado, nem falei nada, né? Falei, vão vir me pegar aqui. Aí fiquei esperando, ninguém vem pegar eu. Eu falei, não é possível, não. Mando o recado de novo e ninguém aparece ali. Eu falei, não, o povo acho que está vindo. Eu confio nos meus amigos, meus parceiros ali, né? A gente saiu de galera aí, eu estou curtindo. Quero ficar com ele, com a moçada, né? Estou com a moçada. Aí daqui a pouco chega o pastor do Acre. Como é que ele chama mesmo? Rogério? Roberto, isso. Chega o pastor Roberto, a esposa dele. Ô Marcião, você tá aí? Eu falei, tô esperando entrar. Ô, legal, cara, vamos entrar aí. Eu falei, vamos entrar. Ele ficou esperando. Aí chega uma menina lá que estava guardando a mesa. Eu não esqueço o nome dela, nunca mais na minha vida. A Débora. Que não mais... Tá aqui? Deus te abençoe, irmã. A Débora vem, pega, fala assim, fala lá alguma coisa pro porteiro, aí eu, por educação, né? Falei, pastor, vai na frente aí, entrou o pastor e a esposa. A hora que eu fui entrar, a mão no peito. Eu falei, não, eu tô com eles. Ele falou, não, você só liberou um casal. Eu falei, meu Deus. Que vergonha, cara, eu não sabia onde pôr a cara, com a filha inteira me olhando ali. Eu lá, cara, me afastei assim, amaldiçoando todo mundo praticamente no coração. Peço perdão a Deus por isso, né? E aí voltei, cara, com a minha esposa, que ficou tirando sarro de mim. Você não queria estar com a galera? Vai lá com a galera. Então foi um tratamento de Deus na minha vida esse negócio. Aí eu pensei que só eu tinha passado por isso aí. Daqui a pouco eu estou sentado lá, vai o pastor Giba, pastor lá de Santo André, do Bola de Neve, conta a mesma história. Ele foi barrado por esse homem também. Eu falei, aquele homem barra profeta, cara. Então tá beleza, tô na paz, mas é isso. A entrada na padaria para mim era impossível. Em frente ao impossível você tem duas opções. Frente ao impossível você pode avançar ou recuar.
Ali eu poderia tentar avançar em cima dele, ia ficar feio demais. Mas é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar a respeito de como viver uma vida além do impossível. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Então, como você pode viver uma vida além do impossível? Pega a sua Bíblia aí em Marcos 9, 14 a 27, vamos ler. Na verdade, 9, 14 a 23, acho que é. Então tá aí, além do impossível, põe na tela. Eu vou lendo aí com vocês. Hã? Já está liberado, perdão. Já está. Débora. Mas a gente vai se encontrar. Vamos lá. Então, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Segue. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse para todos ali: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Segue. Perguntou Jesus, o pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, ou na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Pai, que seja o teu Espírito Santo a falar aos corações, Pai, que não seja sabedoria humana, e que o Senhor venha, Pai, e mostre-nos aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Nós te amamos, Jesus. Amém. Amém. Então essa parte aí está falando assim, o Jesus, ele estava descendo da onde neste momento? Estava Jesus e mais 3 dos seus discípulos descendo do monte da transfiguração. Obrigado pelo retorno aí, muito bacana. Então, estavam lá, Jesus descendo, os 3. E, quando eles descem, Jesus vê assim, tem um povo lá, discutindo, tem uma multidão ali, tem uma galera conversando, tudo mais, um tumulto. Aí Jesus chega e fala: e aí, o que é que está rolando? E no meio desse negócio, quando eles iam falar, na verdade um homem aparece do meio e fala assim: olha, Jesus, é o meu filho, ele é tomado de um espírito mudo. E às vezes esse espírito toma posse do meu filho, ele tem tipo um ataque epilético. Ele começa a espumar pela boca, ele começa a se debater. E não só isso, esse espírito vem para matar o meu filho, porque às vezes ele se joga no fogo e ele se joga na água depois. Jesus, os seus discípulos, eles não puderam expulsar esse demônio. Se você pode fazer alguma coisa, me ajuda nisso. E aí, se sou eu que sou Jesus, na hora eu ia falar assim: como assim? É claro que eu posso. Você tá sabendo com quem você está falando? Que é Jesus, mano. Se eu quiser eu entro nessa padaria aí, velho. Aqui é Jesus, aqui ó, tá vendo esse monte aqui ó, eu fiz.
Tá vendo aquele lago ali, ó, na frente, aquele mar ali, ó, a quilômetros daqui? Fui eu que desenhei ele. Tá vendo essa floresta aqui toda, aqui, essas árvores? Eu que falei para elas, pela minha voz, pela minha palavra, eu falei e elas começaram a crescer. É claro que eu posso curar. Se eu sou Jesus, eu já dou o zap na hora, dou a cartada, falo, o cara tá me desafiando, não me conhece, mano? Mas Jesus falou assim? Não. Jesus pega a batata quente que foi jogada na mão dele, joga de volta, fala assim, ó, se pode? Claro que pode. Tudo é possível ao que crê. Glórias a Deus. A pergunta não é se eu posso fazer. A pergunta é se você pode acreditar. Essa é a pergunta. E aí? Você pode acreditar? Então ali o impossível foi colocado, porque aquilo era uma situação impossível na vida desse homem. Nada do que tinha passado, do que ele tinha tentado fazer, dava certo. O filho dele ainda estava doente, o filho dele ainda estava sendo atacado daquela forma, atormentado por um espírito maligno. E aquilo era um milagre que ele precisava na vida, porque era algo que poderia matar o filho dele. Aquele menino era jogado no fogo. Eu imagino que aquele menino era cheio de cicatrizes e queimaduras pelo corpo. Então foi colocado o impossível ali, e Jesus devolve. E aí, você pode crer? Frente ao impossível, você tem duas opções a fazer: ou recuar ou avançar. Não tem o que fazer além disso. Tudo é possível ao que crê. Responda isso comigo, repita isso: tudo é possível ao que crê. Agora com fé: tudo é possível ao que crê. E com mais força, mais uma vez: tudo é possível ao que crê. É isso. Para nós irmos além do impossível, nós precisamos verdadeiramente crer. Para nós vencermos o que se coloca na nossa frente, nós precisamos crer. Marcos 9,19, Jesus está falando assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Jesus ali está demonstrando uma preocupação. Vocês estão acompanhando? Jesus está mostrando uma preocupação. Ele não está falando a respeito com a entonação de suportá-los, que a gente fala assim: não te suporto mais. Tipo, você é um peso demasiado para mim. Mas realmente de carregar esses caras na costa, de dar suporte para eles, deles não conseguirem andar pelas próprias pernas. E a preocupação de Jesus ali, ela se mostra assim, porque ele tinha pouco tempo, e ele tinha ainda muito treinamento para dar para eles, e ele precisava que eles andassem sozinhos, porque logo ele iria se ausentar. Então ele fala: até quando vocês vão andar dependendo de mim, desse jeito? Porque eu tenho que estar presente aqui. Porque até quando eu estarei com vocês? Jesus, ele tinha um plano. Pega a sua Bíblia e abre em Efésios, de 3, 8 a 10. Paulo, ele recebe a revelação desse plano e ele fala o seguinte: olha que louco isso. Efésios 3, 8 a 10. Eu vou ler a versão da mensagem. Vocês não passaram aí? Essa versão eu mandei para vocês. Essa versão ela é bem legal, a versão da mensagem. Então eu vou ler aqui, tá? Por isso, aqui estou pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. Então Paulo está falando: eu estou falando sobre coisas aqui
que estão muito além da minha capacidade. Se fosse por mim, eu não teria condições de falar isso. As riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. A minha tarefa é tornar público tudo isso. Tornar público o quê? Tornar público as insondáveis riquezas de Cristo e a graça generosa. Contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. E aí vem a chave que transforma esse versículo em algo maravilhoso para nós. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunidas nas igrejas, o extraordinário plano de Deus. Não era um plano comum, era um plano extraordinário. Era um plano sem igual, maravilhoso. E está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Era um plano tão lindo que até os anjos falavam: você viu esse plano que Jesus fez, que Deus está preparando aí? Está funcionando esse plano. E olha só quem é que está participando desse plano: os crentes, pessoas como eu e você, pessoas da igreja, elas que estavam pondo em prática aquilo. E Jesus preparou esse plano e treinou essas pessoas nos 3 anos que estavam com eles. Então Jesus tinha essa necessidade que eles fossem formados. Por isso entristecia o coração de Jesus quando as coisas não aconteciam do jeito que ele imaginou e planejou para ser. Um plano extraordinário é um estilo de vida além do impossível. Esse é o plano extraordinário, é você viver além das possibilidades. Para cumprir esse plano extraordinário de levar a salvação a todos, nossos primeiros cristãos, eles eram vistos assim, olha que bacana. Paulo e Barnabé passaram por essa situação lá em Listra, Atos 14, de 9 a 15. Quero ler com vocês. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Chega mais. Bora, pessoal, eu tô contando com vocês. Está dando pau aí? Vou pegar uma Bíblia que vai ser mais fácil. Quem tem Bíblia física aí? Ninguém mais tem Bíblia física. Disse em alta voz: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Então era um aleijado que estava ali. Paulo levantou, falou para ele: levanta. Pegou a mão dele, levantou ele. As multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se deuses semelhantes aos homens, e descendo até nós. Então eles começaram a falar: eles são deuses, eles são deuses. Porque é um negócio de Deus fazer isso daí, certo? E aí Paulo fala assim: não, nós não somos homens como vocês. Então, quando você parte para cumprir esse plano de Deus maravilhoso, você começa a agir de uma forma que as coisas que você faz se assemelham às coisas que Deus faz. Eita Bíblia! Glória a Deus. Inclusive, pessoal, lojinha está aberta? Está fechada agora, é óbvio, não vai sair agora do culto para ir lá, mas no final do culto você pode ir lá comprar uma Bíblia, que é bem bacana. Essa Bíblia aqui são Bíblias específicas. Oh, essa Bíblia aqui tem até proprietário, está toda assinada aqui. É Bíblia de crente mesmo. Eu, quando comprava a Bíblia, eu ia nos mesmos versículos de sempre e riscava só para mostrar que eu era crente também, hein? Você não faz isso não, né, proprietário dessa Bíblia? Tá lendo mesmo, né? Ó, que linda. Deixa eu pôr lá em Atos. Olha só, então, Paulo e Barnabé, eles achavam, viram Barnabé barbudo e falavam: esse cara é Zeus, tá lá. E deu Fabão assim, ó. Fabão, se você tivesse lá, os caras iam falar assim: cara, esse cara é Zeus, meu. Fabão fazendo milagre e tudo mais. Aí o William todo careca, assim, igual Paulo era também, porque Paulo era careca, diz a história, né? Ninguém chamava Paulo de careca, porque poderia acontecer o que aconteceu com Eliseu, né?
E aí Paulo falavam que ele era Hermes, acho que é. Pois é, tá aí. Eram pessoas além do possível. Quando você olha os crente, aí você fala assim, pô, a vida de crente é um negócio meio estranho, né? E aí a ideia era que o crente, antigamente, era aquele cara que se sujeitava a tudo, a todas as coisas, e estava conformado com as situações, porque a glória seria uma glória vindoura, mas Deus no plano dele não tem isso, porque se fosse só para vivermos a glória vindoura, que é maravilhosa, e é a causa de nós amarmos o Senhor e seguirmos a Ele, crer que Ele nos dá a vida eterna e preparou algo muito especial para nós. Se fosse apenas por isso, no momento que você aceita Jesus, podia vir um raio e te matar, pronto, te leva para o céu. Porque é que no momento que você aceita Jesus, você continua vivo. Para você manifestar a glória de Deus na terra. E a glória de Deus na terra, ela é manifesta através de excelentes profissionais, de pessoas que se posicionam em locais de liderança, de pessoas que desenvolvem o seu trabalho com maestria, de pessoas que sabem se posicionar nas escolas e nas faculdades, de pessoas que realmente fazem a diferença, e não só manifestam a glória do milagre que Paulo e Silas manifestaram naquele momento. Nós também temos essa autoridade de manifestar a glória. Quando você vê uma pessoa doente, você vai para ela e fala assim, posso orar por você? E essa pessoa fala, cara, algo está acontecendo diferente de mim. Você tem essa autoridade, você pode fazer isso, mas Deus não quer só isso. Você manifesta a glória de Deus quando você se posiciona como um servo de Deus, fazendo o melhor possível para Ele. E aplauda o Senhor, não perca essa oportunidade de aplaudir a Ele. É essa forma que você foi chamado para fazer diferença, que o povo olha e admira, cara, esse cara é diferente, esse cara realmente, meu Deus, será que é filho de quem que é o pai dele? Foi o que aconteceu com Davi. Alguém falou para Davi lutar contra o Golias? Deus falou para Davi, vai lá Davi, luta contra aquele gigante. Não. Foi Davi que viu uma situação e falou assim, eu preciso intervir, eu preciso fazer minha parte. E ele foi abençoado nisso, porque ele foi em nome de Deus. E você conhece a história. Quando Pedro foi para Cesareia, mesma coisa. Ele chega lá na casa de Cornélio, Atos 10, do 25 a 26. Ele chega na casa de Cornélio. Meu Deus, eu preciso de óculos. Pega uma Bíblia com letra gigante pro velho. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro. Então Pedro está chegando na casa do Cornélio. Quem que era Cornélio? Cornélio era um general. Cornélio era um centurião romano. Ele comandava uma centúria e também uma região. Um homem de extrema importância. Mas ele viu Pedro, ele foi correndo, se ajoelhou, prostrando-se, adorou. Ele realmente deu adoração para Pedro. Esse é o verbo proscúnio, quando você adora ajoelhado. Quem fez? João, tamo junto. Quem mais fez o curso de, como é que chamava? Vida de adoração. Glória a Deus. Então nós falamos sobre isso aí. Então o Cornélio foi lá adorar, ajoelhou lá para adorar. Aí Pedro pegou ele pela mão e falou assim, não faça isso, eu também sou homem como você. Cara, quando você é usado por Deus, as pessoas que não conhecem aquilo que está dentro de você, elas vão pensar que você tem algo realmente demais e diferente. E é neste momento que você fala, amigo, eu não tenho nada diferente de você. Viu, qual que é o seu segredo para você ter essas oportunidades que aparecem do nada para você? Você fala assim, amigo, eu só faço a minha parte. É Deus que provê todas as coisas, eu só trabalho.
mas o meu sustento, ele vem do Senhor. Os meus clientes, os meus negócios, é Ele que fecha. Eu só vou lá. Estava visitando um cliente meu aqui esses dias. Ele falou assim: estou indo fazer uma operação. E aí eu poderia falar, legal. Aí na hora eu falei: cara, eu vou falar algo que não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui. Posso orar por você? Na hora eu já vi que aquele cara mudou. E ele estava meio duro comigo em relação a gente voltar a ter um contrato. Ele falou: pode. Eu orei por ele. Terminou a oração, ele agradeceu tudo mais. E aí ele falou: Márcio, semana que vem aqui para a gente falar, para a gente voltar à parceria. Cara, eu não orei para ele querendo um contrato novo. Mas quando eu me posicionei e aí ofereci aquilo que eu tenho de melhor, que é meu Deus, para a vida dele, aconteceu isso. Então quando você se posiciona em Deus, você não precisa ter vergonha, cara, você faz a diferença na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Eles não viam impossibilidade. Às vezes vergonha é uma impossibilidade. Você falar assim para alguém alguma palavra de Deus, às vezes vem tomar de vergonha. E eu sou um cara que eu não gosto muito. Parece que eu tenho uma vergonha, sabe? É sério. Mas eu comecei Carol sabe disso, eu não gosto de pedir nada para ninguém, eu não gosto de conversar, eu gosto de ficar parado assim, quando não tem nada, não é de mim chegar e... Por exemplo, eu nunca furaria a fila, cara, porque eu sei, para mim nunca dá certo, e não deu certo furar a fila para mim, né? O pessoal lá de dentro vem me pegar, porque não faz parte de mim esse negócio. Mas eu tenho, por exemplo, eu entro em Uber hoje, cara, eu pego o Uber, eu já começo a falar de Deus, cara. E uma das coisas assim que eu falo assim, um amigo, eu tenho uma bênção sobre a minha vida, que toda corrida que eu termino, o cara, você já é chamado de novo, o Uber é chamado de novo. Você não perde me levar onde você quiser. Levar onde, pode me deixar aí que alguém vai te chamar. E aí eu fico intercedendo, né? Meu Deus, dá certo. Por favor. E normalmente dá certo. O negócio já começa a pitar lá, outra pessoa chamando. Então vença a vergonha. Isso se é uma impossibilidade para você, vença e faça. Amém? Tenha um estilo de vida além do impossível. Era tão louco o que eles viviam, que olha como os cristãos eram conhecidos em Atos 17:6. Fala assim: porém não os encontrando, arrastaram para Jason e alguns dos irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha só que louco, eles eram conhecidos como as pessoas. Tem outra versão que fala assim: esses que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui. Não era normal a chegada de um homem de Deus em qualquer lugar. Eles mudam a atmosfera do ambiente. Eles eram conhecidos por transformar o local, jogar de cabeça para baixo. Deus quer que haja um rebuliço santo através da sua vida. Uma vez, anos atrás, estava ministrando numa congregação da Assembleia de Deus, muitos anos atrás. Aí eu estava fazendo louvor lá, e aí cantando diante do trono, né, que era da época: existe um rio, Senhor. Eu olhava a igreja assim, né? Não é o rio desses caras aí, isso daí. Aí daqui a pouco eu virei para trás e falei: vamos, desemboca o vaso, desemboca o vaso. Aí eu comecei: desemboca o vaso. Rapaz, o pessoal já começou a levantar já. Aí eu já emendei: o homem das mãos furadas está passando. Pronto, rapaz, você precisava ver. Ali foi assim, manifestação da glória mesmo. Todo mundo pulando, tudo mais. É um cara atrás de mim e grita assim: ei, varão do rebuliço. Até hoje eu quero saber se isso é bom ou é ruim, cara. Mas depois eu li aqui na Bíblia aí que os caras viravam tudo de cabeça para baixo. Então tá, beleza, tô dentro aí, varão do rebuliço. É isso que Deus quer fazer com você.
um rebuliço santo na sua vida. E pega o pandeiro, aplauda Jesus aí, glória a Deus. Porque Deus te chamou para viver uma vida extraordinária, para cumprir o plano extraordinário que Ele tem para a sua vida. Às vezes você fala assim, mas tá bom assim, tá bom, tá bem, não precisa fazer nada. Meu irmão, só lamento se você pensa isso. Porque Ele, em Salmo 139:16, fala assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus tem um livro para você. Ele tem um livro, Ele tem um capítulo lá com o seu nome. E está lá toda uma história que Ele planejou para você cumprir na sua vida. Ele falou assim: olha, o Márcio, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai casar com a Carol, eu vou dotar ele com tal e tal e tal dom, para que ele cumpra tal e tal e tal propósito. Está tudo escrito, tem um livro lá com a sua vida, com João vai ser assim, o Pedro vai ser dessa forma, é desse jeito. E aí, Ele capacita você para fazer tudo isso. E você fala assim, tá bom desse jeito. Porque uma coisa é ter o plano escrito lá, do que Ele espera de você. Outra coisa é você cumprir esse plano. De você fazer o que Deus preparou você para fazer. São coisas diferentes. Ele tem um plano, e esse plano é extraordinário para a sua vida. 1 Coríntios 2, 7-9 fala assim: pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano secreto e oculto. Olha aí, falando de novo. Embora Ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo, os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que os ama. Está falando desse plano maravilhoso que Deus tem para você aqui na terra. Porque às vezes quando nós líamos esse negócio aí a respeito, que fala na Bíblia, no Velho Testamento, olho nenhum viu, tudo mais, você pensa assim, é o céu. Não é o céu, é agora. É o plano de Deus para a sua vida que já está preparado para você viver. Então, se você está falando assim, minha vida está boa desse jeito, tudo mais, lê do engano. Deus tem mais para você. Ele quer te usar, Ele quer usar a sua vida para a glória dEle. Porque tem pessoas aí que vão ser atingidas pelo que Deus derramou dentro de você, não pelo que Deus derramou dentro de mim. Cada pessoa tem um chamado especial e tem um propósito a ser cumprido. Amém. Glória a Deus. Então, o plano que Deus tem para você é um plano personalizado. Ele é feito para você. Se você não cumprir, ninguém mais vai cumprir o plano que Deus fez para você. E Ele te chama para viver além do impossível. Não é um plano qualquer, é um plano além do impossível. Porque viver além do impossível agrada a Deus. Repita isso comigo: viver além do impossível agrada a Deus. Agrada a Deus. Me acompanha nisso. Nós vimos que Deus tem um plano para mim, um plano para você. Nós vimos que este plano é um plano extraordinário,
onde eu posso viver além das impossibilidades que apresentam-se na minha vida, seja qual for a impossibilidade. Qual que é a sua impossibilidade hoje? Pense aí. O que é que está na sua frente e você fala assim: isso é impossível de eu passar? Impossível. Qual que é o sonho que você tem? Deus não quer que você... Eu li essa semana em algum lugar. Deus não quer que você mude os seus sonhos. Não lembro o resto. Mas é isso, a ideia é essa aí. Não mude seus sonhos, não abaixe o nível não. Oh, era tão bonito, cara. Pô, fui esquecer, velho. Você ri, né, formiga? Um dia será você aqui, esquecendo também. Aí, você é chamado para romper essa impossibilidade, porque Jesus Cristo fala: tudo é possível ao que crê. E quando eu cumpro esse plano de Deus, eu faço o quê? Eu agrado a Deus. Segundo Coríntios 5, do 7 a 10, fala assim, ó: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança, nós temos confiança, e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. É óbvio, eu preferiria estar com Deus. Paulo está falando isso. Por isso nós temos o propósito dele agradar. Olha o propósito aí. Nós temos um plano para cumprir aqui, e o plano tem um propósito: agradar a Deus, quer estejamos no corpo ou quer o deixemos. E olha só: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer elas sejam obras boas ou obras más. Então existe um plano de Deus para a sua vida, que se você cumprir esse plano, você vai agradar o coração de Deus. Se você não cumprir esse plano, mas você adora Deus, você entrega a vida dele para Ele e tudo mais, deixa eu te falar, a salvação é pela graça e para aquele que confessa o nome de Jesus. Então, se você que recebeu essa salvação de graça, confessando o nome de Jesus, você vai para o céu, mesmo que não cumpra cabalmente o plano que Deus tem para você. Estranho isso, né? É porque o plano de Deus para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida e a sua salvação, necessariamente não estão juntas, porque a salvação é algo que Ele deu para você. E se você aceita Jesus, você está salvo. Só que aí você não agrada a Deus. Então você vai ser julgado, caso suas obras sejam boas ou más, mesmo salvos no céu. É nesse lance que entra o galardão, o quanto você vai receber de Deus na eternidade. Vixe, é muita tretada. Então, salvação é uma coisa, cumprir propósito, outra coisa. E todos passarão por esse tribunal. E o que é que vai ser julgado nesse tribunal? O que nós fomos, o que nós fizemos, e o que nós deveríamos ter feito, ou o que nós deveríamos ter sido. Vai ser colocado em confronto essa aí. Não vai ser colocado em confronto o pecado, porque o pecado todo já foi perdoado através da cruz. Nesse tribunal de Cristo não vai ser julgado pelos seus pecados, não, mas por aquilo que você não cumpriu, que você deveria cumprir. Existe um propósito de Deus para a sua vida, cara. Deus é amor, certo? Ele nos ama incondicionalmente. Quando você é pai, quando você é mãe, você entende isso daí. Quantas vezes meu filho, estou com roupa de sair, troquei e tudo mais, vou pegar ele bebezinho no colo, vomitava em mim. Você ia trocar fralda, fazia xixi na roupinha que a gente tinha acabado de colocar, cara, para vir para o culto. Aí você fica com raiva, você fala: não, é meu filho, eu amo.
Estou falando de coisa de bebê. Quantos pais têm filhos adolescentes, jovens, que não faz aquilo que o pai fala para fazer, o filho desobedece. Eu mesmo, quanto desgosto já dei para o meu pai. E mesmo assim ele deixou de me amar? Não deixou. Mas eu não agradava meu pai. Você não agrada seu pai quando você faz coisa errada. Então amar a Deus, porque Deus nos ama independente do que eu faça. O amor dele não vai aumentar por mim ou por você, se você vem aqui no culto, e vai diminuir porque você não vem. Não vai mudar uma grama o amor de Deus pela sua vida. Não importa o que você faça, Deus te ama, ponto. Deus te ama. Mas agradar a Deus não é algo que depende de Deus, é algo de nós para Deus. É o que nós fazemos em relação a Deus. Isso é agradar a Deus. E Deus nos ama o mesmo tanto que Ele amou Jesus. Está lá na Bíblia, João 17, 22 e 23, fala assim, ó: deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Jesus falando, assim como nós somos um, falando com o Pai. Então, Pai, a mesma glória que o Senhor me deu, eu dei para eles, para que nós sejamos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Olha só que oração de Jesus. E os amaste, como igualmente me amaste. Glória a Deus, uau, que amor! O mesmo tanto que Deus ama Jesus, Ele ama você. Agora, agradar a Deus é diferente. Agradar a Deus é diferente. E agradar é algo nosso para Deus. Hebreus 10 e 38 fala assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não se agrada nele, se ele não tiver fé. Então, agradar a Deus está intimamente ligado a você ter fé. Está acompanhando? A fé é a primeira chave para você viver além do impossível. Mas tem algo além da fé, ou anterior à fé, que mata qualquer possibilidade de crer. É ter um coração de pedra, é ter um coração duro. Ter um coração de pedra te faz recuar frente ao impossível. Porque se o impossível aparece na sua frente, quando você tem um coração duro, você fala assim: eu não consigo passar esse impossível, você volta para trás. Um coração de pedra te impede de você vivenciar tudo aquilo que Deus tem para você. É um coração duro, um coração irredutível, preso às convicções que você tem formado através dos anos. Você vai ter muita dificuldade de crer que algo pode acontecer além daquilo que você normalmente está acostumado a ver, além do impossível. Quando Jesus disse em Marcos 9,19, geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Ele estava se referindo a um estágio anterior de crer. Isso é patente na Bíblia mesmo, no livro de Marcos, aí que a gente vai dar uma rodada no livro de Marcos agora. Marcos 3, de 3 a 5, está falando assim, sobre o homem da mão ressequida, o homem da mão atrofiada. Então o homem tinha uma mão, ele não conseguia abrir essa mão, a mão toda fechada. E aí Jesus vê esse homem com aquela mão torta e fala assim: vem aqui para o meio. E era um dia de sábado, certo? E aí esse homem foi, e ele começa a perguntar para o povo: olha aí, Jesus curtia dar aquela provocada, porque Jesus queria quebrar os paradigmas. Ele queria quebrar aquelas convicções que as pessoas tinham, que no sábado não poderia fazer nada. Convicção. O que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal, salvar a vida ou matar. Mas eles permanecem em silêncio. O pessoal, boca fechada. Irado. Isso provocou ira em Jesus, porque Jesus conhece os corações. Ele olhou a todos em sua volta e estava entristecido
por causa do coração endurecido deles. O coração endurecido deles, independente do coração deles, ele olhou para aquele homem e falou: estenda a mão. Aí o homem que tinha a mão toda torta estendeu a mão, foi curado. Mas aquilo entristecia Jesus, porque ele sabia que eles precisavam trocar aquele coração de pedra por um coração vivo, que bombeia, que muda de forma, conforme aquilo que Deus quer fazer. E isso continua. Nós temos Marcos de 6 a 45 a 52, está falando a respeito de quando Jesus anda sobre as águas. Está lá, Marcos 6, 45 ao 52. Fala assim, importante a gente ler para que a Bíblia entre, e às vezes esses detalhes que a gente está vendo estão na palavra. Logo a seguir compeliu Jesus, então Jesus manda. Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele estava sozinho na terra. E vendo em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Ou seja, Jesus estava, na verdade, ele combinou que encontraria eles do outro lado, e Jesus estava indo por cima do mar. Quero água sim, agradeço. Obrigado, já tiro a praga que eu lancei sobre você, cara. Você vai namorar, irmão. Vai casar. Obrigado. Tive sede, desce-me de beber. Jean, fica de pé. Fica de pé, cara. Glória a Deus. Você é um servo do Senhor. Irmãs, está aí um homem de Deus, viu? Obrigado, irmão. Então é isso. Onde eu estava mesmo? Tá lá os discípulos no meio da tempestade. Jesus, olha que louco, Jesus é demais. Jesus ia passar direto por eles e estava lá andando sobre o mar, de boa. Aí veio os caras gritando, porque quando eles viram Jesus, falaram assim: é um fantasma, é um fantasma. E foi lá. Jesus, dirigindo ele, andava sobre o mar, já estava a ponto de passar por eles. Segue. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram. Pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Segue. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. Meu irmão, Jesus tinha acabado de vir andando sobre as águas, de fazer o negócio, de acalmar a tempestade. E ainda eles estavam atônitos no milagre que tinha acontecido lá atrás. Porque eles estavam atônitos naquele dia, porque o coração deles era endurecido, eles não entendiam. O coração deles estava endurecido. Jesus estava precisando treinar aqueles caras rápido, mas o coração estava endurecido. E muito coração daqueles lá foi só amolecer depois que Jesus morreu, ressuscitou e encontrou eles. Só ali alguns corações que terminaram de amolecer, porque o pessoal de coração duro, eles ainda estavam pensando no milagre anterior. Coração endurecido impede de você viver todo o sobrenatural de Deus, impede de você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, impede de você romper além do impossível. Esse lance do coração deles incomodava tanto Jesus, que no capítulo seguinte, Jesus cita Isaías, em Marcos 7, 6 e 7, olha só, está lá, Marcos 7, 6, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías, acerca de vós, hipócritas, como é que está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E olha só, em vão me adoram, ensinando doutrinas
que são preceitos de homens. Coração endurecido te faz até adorar a Deus, mas estar totalmente distante de Deus. Você vem para o culto como se fosse cumprir aquela sua agenda semanal, senta aqui, na hora do louvor levanta, canta, tudo mais, mas está aqui. Amanhã eu vou ter que... o que será que eu vou comer? Cara, seu coração está distante. Você não consegue se entregar, você não consegue se derramar. Mas Deus hoje vai transformar o seu coração. Hoje é dia do seu coração ser trocado. Amém, 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 amém. Quando você tem um coração duro, você só foca naquilo que deu errado. É aquela pessoa assim, que fala, isso não vai dar certo, não tem jeito. É um plano derrotado. Sabe, pessoa que te joga para trás, é pessoa do coração duro. Deus tem um coração diferente. Amém? Amém. A segunda coisa que nós vemos aí, do que te afasta de Deus, ter um coração duro, te faz recuar do impossível, e não avançar para cima do impossível, mas também ter ouvidos tapados, te faz recuar do impossível. Outro dia eu vi um negócio aí, acho que foi um programa de rádio, o cara falando assim, se eu tivesse escutado meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, hoje eu seria rico. Aí o cara pergunta para ele, mas o que é que seu pai falou? Ele falou, não sei, eu não escutei. E é isso, as informações elas vêm até nós, e às vezes você até escuta, mas não escuta, não ouve, ou ouve, mas não escuta. O Max está mudando essa semana, a Carol já tinha falado para mim que ia mudar, depois eu leio lá num grupo que a gente tem, lá estou de mudança, eu falei, está de mudança para onde? A Carol falou, eu já te falei isso. Para mim é muito normal esse negócio de ouvir e não escutar, porque acontece às vezes comigo, mas as coisas, quando você tem esse costume, às vezes você deixa de receber coisas importantes. Às vezes você está aí me escutando e está lá escutando como se estivesse falando. Jesus já tinha cantado a bola. Mateus 13:13 fala assim, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Depois no final, em Apocalipse mesmo fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, o ato de ouvir, quando você não ouve, não joga isso para dentro do coração, você perde de vivenciar as coisas de Deus. Ouvidos tapados te faz recuar ao impossível. Isso se prova mesmo no que a gente leu aí de Jesus, com o pessoal ali no mar, né, que eles estavam, qual que era o mar que eles estavam? Marcos 6:35, era o da Galileia. Marcos 6:35, fala assim, logo compeliu Jesus, seu discípulo, a passar do outro lado a Betsaida, que não fala. Então tá, então eles ouviram um negócio de Jesus, olha, vão para o outro lado, para Betsaida, eles tinham uma palavra de Jesus, e eu vou encontrar vocês lá. Se eles tivessem escutado isso, e realmente internalizado isso, a hora que veio o negócio, a tempestade, ele ia falar, não, tem uma palavra de Jesus, vai dar certo, a gente vai atravessar esse impossível. E aí eles chegariam do outro lado, mas eles não escutavam, porque eles tinham o ouvido tapado. Eles tinham ouvidos que selecionavam aquilo que, audição seletiva, só escuta aquilo que quer. Ai, babei. Só aquilo que interessa. Porque se eles tivessem escutado e crido, eles estariam do outro lado, porque eles caminhariam em cima de uma palavra de Jesus. Por exemplo,
A história de Rico e Lázaro. Todo mundo lembra. Então está lá, o rico está no inferno. O Lázaro, que era um mendigo, morreu, foi para o céu, para o seio de Abraão. E é o que dá a ver essa história aí. Tem um abismo entre os dois, mas quem está no inferno consegue ver quem está no céu. E aí o rico fala assim, fala para Deus, fala para Lázaro molhar o dedo no negócio aqui, na saliva, acho, não lembro, ou na água, pôr na minha língua. Não, não pode, não dá, quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não vem para cá. Aí depois ele fala assim, então, pede para ele voltar e avisar as pessoas, os meus parentes, para que meus parentes não venham para cá. Aí o pai Abraão fala assim, ó, os seus parentes já têm os profetas, é só eles escutarem. Então a palavra já estava sendo, o rico mesmo em algum momento da vida dele recebeu a palavra, mas não escutou. Ninguém se dá por rogado. Ninguém pode no final de todas as coisas falar, Jesus, mas eu não escutei de ti. Porque na Bíblia está escrito que os céus e a criação declaram a obra de Deus. Então todos em algum momento têm uma revelação de Deus sobre a sua vida. Assim como você está tendo agora, uma revelação de Deus pela sua vida. Você nunca vai poder falar assim, eu nunca escutei isso. Porque está sendo falado, mas escutar vai de você. Ouvidos tapados faz-se recuar frente ao impossível. O milagre, quando você recebe uma profecia de Deus sobre a sua vida, essa profecia ela vem com uma direção para você. Ela só vai se cumprir se você internalizar isso e caminhar em direção a isso. Porque se você não fizer nada para isso acontecer, não vai acontecer. Está acompanhando? Amém? Amém. Então voltando ao nosso objetivo, qual que é o nosso objetivo? Obedecer, agradar a Deus. Olha o que aconteceu no batismo de Jesus. Marcos 1:11. Ouvi uma voz do céu que dizia, este é o meu filho, tu és meu filho amado, de ti me agrado, em ti eu tenho prazer, em ti me comprazo, eu me agrado de ti. Então, nós vemos bem distintos essas duas coisas. Primeiro, o amor de Deus. Esse é o meu filho amado. Então, eu amo meu filho está aí. E esse meu filho, ele me agrada. Jesus para Deus. Agora me fala, Jesus já tinha começado a fazer o propósito de Deus na vida aqui? Que ele tinha para fazer? O propósito, o ministério de Jesus ia acontecer a partir daquele momento. Até então, Jesus não tinha isso, mas ele já agradava a Deus. E olha só, às vezes você fala assim, cara, mas eu não estou fazendo nada, eu não sei qual que é o meu propósito, e ainda não está claro isso para mim, o que é que eu devo fazer? O que Jesus fez, ele agradava a Deus. Como ele agradava a Deus? Ele crescia na graça e no entendimento, ele cresceu obedecendo os pais dele, ele cresceu estando na presença de Deus. É isso. Se você não sabe qual é o seu propósito de Deus para a sua vida, você então agrada a Deus apenas servindo a Ele. Porque no momento que você vai servindo a Deus, vai se relacionando com Ele, vai fazendo as coisas corretas, obedecendo seus pais, respeitando e honrando a sua família, respeitando e honrando os líderes que Deus coloca sobre a sua vida, você começa a crescer em Deus e Deus vai revelando o propósito dele para a sua vida. Amém? Neste momento Deus já se agradava de Jesus, mesmo Jesus não tendo iniciado ainda o propósito, aquele plano maravilhoso e secreto que estava sendo planejado desde o início dos tempos. Ele era um bom filho, ele era firme no propósito, e ele crescia na graça e entendimento. Vamos voltar à história do homem, já para indo para terminar. Aquele homem, aquele pai, que tinha um filho que estava para ser morto. Esse filho, ele era jogado na fogueira, depois morria afogado na água. Estava cheio de queimaduras, cheio de cicatrizes no corpo.
O pai nunca tinha escutado aquele filho falar pai, porque ele era mudo. Jesus diz para esse pai: olha, tudo é possível que crê. O pai do menino já se mostrou disposto, tinha o coração dele quebrantado, escutou a Jesus, estava ali para fazer o que Jesus falasse, ele estava ali para obedecer. Mesmo assim ele foi honesto e sincero, ele abriu o coração, ele falou assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Marcos 9:24 fala isso. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Confuso isso, né? Deixa eu ilustrar. Eu poderia te contar aqui vários milagres, vários impossíveis que se apareceram na minha frente e eu rompi. Vários. Pensar. A minha irmã, quando ela tinha 3 anos de idade, a mulher estava passando roupa e minha irmã ela já era míope. Então tudo que ela pegava pertinho para olhar as coisas. Ela ficava na televisão, na frente da TV. A gente não sabia que ela era míope, mas ela já era. Então tudo ela ia muito perto. Ela quis ver o que aquela mulher estava fazendo. Então ela chegou na tábua de passar atrás da mulher e ficou assim, ó. A mulher puxou o ferro para trás, bateu o ferro do olho dela. Queimou totalmente, o olho ficou branco na hora. Não tinha mais bola preta, nada, ficou queimadura no olho. Minha mãe levou a minha irmã para o hospital. Lá o oftalmologista atendeu ela, falou assim: olha, isso aqui foi uma queimadura. O que vai acontecer é, daqui 1 semana essa pele vai cair e ela vai ficar para sempre com uma marca branca no olho. Não, isso aí é o que acontece. Minha mãe, mulher de oração demais, passou a noite orando. A menina estava com um tampão no olho. No outro dia, levar no médico, porque tinha que ficar indo lá para passar uma medicação específica. Quando o cara tirou o tampão, falou: uai, cadê a pele? O que aconteceu? O que vocês fizeram? Minha irmã estava enxergando totalmente, não tinha marca nenhuma no olho. Milagre de Deus. Impossível. O impossível apareceu e foi rompido pela fé. Primeira vez que eu estava vindo para Brasília, eu, Carol, minha sogra, e aí eu tenho um costume de procurar o posto mais barato para abastecer o carro, né? Então eu tenho as ideias dos preços assim. Na época não tinha GPS, não tinha nada. Aí nós viemos aqui pela estrada que sai de São José do Rio Preto, e aí pega essa estrada nojenta na época. Você conhece essa estrada? Até hoje não é legal. Transbrasiliana. Uma bênção. Aí estava lá nessa estrada, eu com essa mania, o carro indo para entrar na reserva. Aí eu falo, passou um posto lá, não vou pôr nesse posto, põe no próximo. Mal sabia eu que nessa Transbrasiliana não tem posto, cara. Entrou na reserva, tinha acabado de passar o carro, eu falei: meu Deus do céu. Aí minha mulher já começa a falar, e minha sogra atrás falando também. Eu falei: Deus, e agora? Se esse carro parar, eu estou no sal. Eu vou pedir para os anjos virem me pegar, que vai ser mais fácil. Eu não vou aguentar essas mulheres falando aqui, não. E foi lá, cara, e entrou na reserva, e nada de vir posto aparecer. De repente aparece um posto, parecia aqueles filmes de faroeste, aquele negócio, feno rodando, essas coisas assim. Falei: cadê a gasolina aqui para pôr esse carro? Aí comecei: Deus, multiplica a gasolina, multiplica a gasolina. Cara, eu andei mais de 100 quilômetros na reserva. Impossível, eu conheço o carro, eu conheço reserva. Impossível, Deus multiplicou aquilo. Foi impossível. Na minha teimosia, eu pedi: Deus, perdão pela minha teimosia, devia ter posto naquele posto, mas tudo bem, me ajuda nessa situação aí, confie, não vai parar o carro, não vai parar. Quando eu vi o posto, o carro morreu e ele chegou na bomba no embalo. Olha só como Deus foi maravilhoso comigo.
Porque eu ia ficar escutando a minha mulher e minha sogra por mais de um mês, elas falando essa história. Porque a mulherada tem um dom de reviver as coisas, né? Glória a Deus. Está aqui a minha mulher que não me deixa mentir. Foi verdade ou não foi? Viu? Que mais história de impossível eu posso falar, cara? Outra. A gente foi viajar, estava eu tô falando coisas simples para vocês. Estava eu, Carol, as crianças, chegamos no aeroporto. Era acho que 5 horas da manhã, o nosso voo era 5h40, então a gente sempre chega em cima do negócio. Madrugada, as crianças dormindo. A hora de apresentar os documentos no check-in, cadê o documento? Não estou com o documento, também não estou, ninguém pegou o documento. Falei, e agora, meu Deus, não vai dar tempo. Ia ser um prejuízo se a gente perdesse aquele voo, ia gastar uma grana que não tinha. Aí na hora, pensamos assim, vamos ligar para alguém lá, do nosso prédio para vir buscar. Ligamos para a Sônia, mãe do Daniel, diaconisa aqui da igreja. Ligamos para ela, a Sônia morava embaixo de nós, falando, Sônia, vai lá no nosso apartamento, ela tem a chave do apartamento, pega o nosso documento, dá para você trazer? Ela atendeu na hora, falou, dá. Eu falei, meu Deus, a mulher está atendendo o telefone agora. Eu vou para aí. Eu falei, vem rápido. Ela falou, se eu tomar multa, eu mando para você. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ela foi, eu acho que não deu 15, 20 minutos, estava ela lá com os documentos, a gente conseguiu entrar. E aí, olha o milagre da história. Ela falou assim, Márcio, Carol, a gente, normalmente, se você me ligasse, eu nunca conseguiria sair da minha casa nesse momento, porque eu preciso de um ritual, eu preciso tomar banho, escovar o dente, eu sou assim, eu não saio de qualquer forma. E vocês conhecem a Sônia, quem conhece a Sônia aqui sabe, ela é aquela, uma lady, assim, você nunca vai ver a Sônia desarrumada, né? E uma senhora já também, olha a cara de pau nossa, né? Pedi para uma senhora ir buscar, aí nós descobrimos a cara de pau de quem foi. Às 4 horas da manhã, o Espírito acordou essa mulher e falou assim para ela, se apronta. Ela foi 4 horas da manhã, tomou um banho e ficou sentada esperando, aí o telefone toca. Não é Deus? Glória a Deus, Deus prepara para você vencer o impossível, mesmo quando você não sabe que tem esse impossível para ser passado. Glória a Deus. E aí você vem e fala assim, agora entra aquilo que eu falei. Você fala assim, eu creio em tudo isso que você falou. Que Deus atua tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes. Mas isso não funciona para mim. Me ajuda na minha incredulidade. Funciona para você, mas para mim não. Era isso que ele estava falando. Deus, Jesus, eu creio em você. Mas não funciona para mim. E aí que Jesus falou, eu vou ajudar na sua incredulidade. Pegou o menino pela mão e levantou. E ele foi curado. Jesus falou para nós assim, olha, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Vocês vão fazer obras grandiosas. Eu vou disponibilizar o Espírito sobre vocês. Tudo mais. E aí nós temos essa promessa sobre a nossa vida. Amém? E tudo isso já foi disponibilizado para nós através de Cristo. Tudo já foi, tudo que você precisa já foi disponibilizado. Se você precisa de cura, 1 Pedro 2,24 fala assim, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aonde está esse verbo? No passado. Quando está falando aqui, vocês já foram curados. Se você precisa de cura, você não precisa olhar para frente. Deus me cura, você olhando para frente. É você toma posse dessa palavra. Vocês já foram curados. Você olha para a cruz e fala, eu tomo posse da cura que foi liberada na cruz. Eu já sou curado. Em nome de Jesus, se você precisa de cura, hoje é dia de você tomar posse da cura sobre a sua vida. Aleluia! Se você precisa de bênção na sua vida, seja qual for ela, seja qual ela seja,
Se você precisa de uma bênção de Deus, é bênção para qualquer área da sua vida. Efésios 1:3 fala assim: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará, não, que nos abençoou com todas as bênçãos. Cara, não é algumas bênçãos, são todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Da mesma forma que Jesus fala assim: tudo é possível ao que crê. Tudo, não existe limitação para isso. Você vive uma vida com limites se você quiser. Porque se você verdadeiramente crer, não existe impossível. Não existe impossível. A nossa vitória não está no futuro, nossa vitória já está no passado. É só você olhar para a cruz e tomar posse daquilo que foi liberado. Glória a Deus. Então não tem limites. Quem tem limite é município, como a gente vê aí dos negocinhos. Então quem coloca limites para você é você mesmo. Você mesmo coloca os limites. Você que fala assim: isso é impossível, não consigo passar além daqui. Você coloca esse impossível. Às vezes vem os impossíveis que são colocados na sua frente: falta de emprego, doença, falta de relacionamento, qualquer que seja o seu impossível. Romper esse impossível, basta você crer e ir, porque todas as bênçãos já foram liberadas e tudo é possível ao que crer. Levante o seu lugar, fique de pé. Feche seus olhos. Deus, Ele quer você com saúde. Deus quer você sendo próspero em todas as coisas. O plano de Deus para você são planos de bênção. Não são planos de mal, para que você cumpra o propósito dele na terra. Para cumprir o propósito de Deus na terra, Deus não quer filhos desvalidos, cambaleando, atacados pelas situações. As situações, elas vêm, elas acontecem em nossas vidas. Mas vencer as situações dependem de um posicionamento nosso. Esses homens que nós vimos, que eram vistos às vezes até como deuses, eles muitas vezes eram apedrejados, foram mortos, muitos viraram mártires pela fé, mas eles viveram de uma forma gloriosa, e nada fez falta para eles. Deus os supria em tudo. Deus supre a sua vida em tudo. Não existe limite para Deus. Não coloque limite aonde Deus não colocou. Aleluia. Oh, meu irmão, todos de olhos fechados. Quem quer viver este plano que Deus tem, falar assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus e começar a viver essa possibilidade de viver além da impossibilidade. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão. Amém, 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 amém. O Senhor tem um plano maravilhoso para você. O Senhor tem um plano sem igual, que Ele desenhou antes mesmo de você nascer. E neste momento você está falando: Pai, eu aceito este plano para mim, e eu vou cumprir este plano. Repita assim comigo: Pai, neste momento eu entrego a minha vida para Ti, e eu quero cumprir totalmente o plano que o Senhor desenhou para mim. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu estarei contigo por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por esses, Pai, que levantou a mão, entregando o coração deles a Ti, entregando o caminho, entregando todos os planos deles para viverem o Seu plano, que é o melhor plano para nós vivemos. Peço que o Senhor venha, Senhor, transformá-los, Senhor, que eles possam viver de uma forma confiante, que eles possam viver de uma forma cheios do Espírito Santo, e que sua glória seja manifesta sobre a vida deles. Usa-os poderosamente para a tua glória, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós temos aqui o pessoal do Boas-Vindas que estão com essas pranchas. Então, pegue na saída ali no balcão de Boas-Vindas. É só deixar o seu nome, não precisa ter contato com ninguém. Dê seu nome, seu telefone, nós queremos entrar em contato contigo, te conhecer mais, te apresentar uma célula perto da sua casa para você ser acompanhado. Enfim, é uma bênção isso. Então faça isso aí no final deste culto. Glórias a Deus, aplauda o Senhor. Segundo ponto que eu quero falar com vocês, ainda de pé. Qual é o seu impossível hoje? Apresenta para Deus o seu impossível. Aleluia. Levante a sua mão se você tem algum impossível na sua frente. Ei. Começa a falar com o Pai. Fala assim: Pai, meu impossível é isso. Meu impossível é a falta de emprego. Meu impossível, Senhor, é passar neste concurso. Meu impossível é a saúde. Meu impossível, Senhor, é que eu não sei o que fazer. O meu impossível, Senhor, é o meu casamento que precisa ser restaurado. O meu impossível, Senhor, é a saúde do meu pai, é a saúde do meu filho. O meu impossível, Senhor, é ver o meu filho na igreja novamente. Meu impossível, qual que seja o seu impossível, apresenta diante de Deus agora. Apresenta diante de Deus agora. Eu vou declarar aqui em nome de Jesus, e nós vamos declarar. Diga assim: impossível. Mais uma vez, forte: impossível. Você não tem poder sobre o meu Deus, e eu irei além do que desta barreira que está hoje na minha frente. Em nome de Jesus, todas as portas que Deus tem para mim, não existe impossível que possa fazer elas ficarem fechadas. O meu Deus irá te vencer. Impossível, você foi derrotado. Em nome de Jesus, a minha vitória foi dada e liberada através da cruz. Através da cruz. Glória a Deus, aplauda o Senhor, louve